Estamos começando mais um episódio do The Monteiro Talks, hoje o nosso 12º episódio, para falar de um tema muito importante. Falaremos hoje sobre pessoa com deficiência, especificamente da surdez, e eu estou com duas pessoas hoje muito especiais para falar sobre esse tema comigo. Pessoas que têm história de vida, que estão ligadas à causa da surdez. Uma delas é uma pessoa que se especializou em Libras, é intérprete, e outra tem uma história de vida muito interessante que decorre do seu histórico familiar. Então eu quero abrir o espaço aqui para eles se apresentarem. Sejam bem-vindos, Anne e Pedrão. Chama assim você. Pode começar, Anne. Primeiras mulheres. Olá, meu nome é Anne, eu sou tradutora de Libras, trabalho com Libras desde 2015. Na verdade, eu sou bióloga de formação, mas a Libras me escolheu como profissão e desde então venho trabalhando nessa área. E o Pedrão? Meu nome é Pedro, sou professor de geografia, sou CODA, tenho orgulho dessa caneca aqui. CODA é um acrônimo na língua inglesa, uma sigla para poder falar que seria filho ouvinte de pais surdos. Então, nesse caso, eu tive acesso e conhecimento com a Libras por conta dos meus familiares. Meu pai surdo, mãe surda, tios, primos, enfim, toda uma comunidade surda. Então, eu tive contato primeiro com a língua brasileira de sinais, que seria Libras, no caso, e depois a própria língua portuguesa, né? Junto com meus irmãos mais velhos, que são ouvintes de outro pai. E também, quando foi acessando a escola, a gente foi aprendendo essa questão da língua portuguesa. Mas, a princípio, a Libras foi a língua que eu tive primeiro contato, ali com os meus pais dentro de casa. Cara, que bacana. Eu queria saber um pouco de vocês dois, o porquê a Libras te escolheu e também saber como é que é o desenvolvimento de uma pessoa que é CODA na sua infância, né? Que eu imagino que não deva ser uma infância comum, convencional. Mas eu queria ouvir você primeiro pelo critério adotado pelo Pedro de que é primeiro as mulheres. Tá bom, depois eu quero fazer uma pergunta também para você, Pedro. Que bom. Eu fui trabalhar no SEADA, que é uma escola do governo, como professora de biologia. Formei em biologia, tava lá, fui dar minha aula bonitinho. Cheguei lá e eu não sabia nada de Libras. E eu só tinha aluno surdo, de 5º a 9º ano. E eu fui dar aula de biologia, tinha um intérprete na minha sala, tranquilo. Um mês de aula, o governo falou, não, aqui vai virar escola bilíngue. Os professores vão dar aula em Libras. E eu sabia, assim, o meu sinal que eu tinha ganho e o alfabeto. E eu tinha todos os alunos surdos. Eu estava num ano que minha mãe estava muito apertada, estava fazendo tratamento de saúde, eu não podia pedir conta. E aí eu falei, bom, e agora? Preciso aprender Libras? Porque agora eu vou ter que dar aula em Libras. E aí eu comecei a fazer amizade com os alunos mais novos, com os pequenininhos. Então eu ia para o bar com surdo, eu ia para médico com surdo, eu ia para o hospital com surdo. Na minha hora de atividade eu ia à tarde na escola lanchar com os alunos. E assim eu fui aprendendo com o contato com a comunidade surda. E eu fui tão acolhida que em 3 meses eu estava dando aula de biologia em Libras. E aí depois, no final desse ano, eu tinha uma fluência tão grande já por estar traduzindo o ano todo, né, biologia. É lógico que não foi tão fácil assim. Nos primeiros 3 meses eu sonhava que eu estava digitando coisas, né? Enfim. No final desse ano eu passei na prova do Atesto, que é a prova que regulamenta, né, o profissional para traduzir. E passei no mestrado do ensino de ciências para surdos. E desde então nunca mais voltei para biologia. Só volto para dar uma voltinha na cachoeira e acabou. Mas peraí, em 3 meses você ficou fluente em Libras. 3 meses eu fiquei fluente. Ali, você ficou com esse contato com os professores e com os alunos. É porque no SEAD temos professores surdos. Entendi. Eu fiz amizade com uma professora surda. Então eu ia para as aulas dela, que ela dava aula de Libras e português para os surdos. E ali eu ficava olhando a expressão, como eles se comunicavam e ia pegando os sinais. O que eu não sabia, eu perguntava pro que estava do lado, porque eu aprendi a perguntar o que era por quê. Eu fazia assim, por quê? O que é isso? E ele ia me falando. E eu chegava em casa, eu pegava os vídeos que tinha de surdo e eu ficava assistindo sem a voz do intérprete. Porque eu queria entender a expressão. Eu praticamente comia Libras por 3 meses. À noite, tinha encontro dos surdos na praça. Eu ia pra praça conversar com a galerinha jovem de 11, 12 anos, porque eles adoram se comunicar, né? É aquela da prainha. Isso, na antiga Praça Bispo. E aí, à tarde, eu tinha hora de atividade, SEADA era ali pertinho. Eu ia pra lá, porque lá eu era acolhida, conversava, jogava truco com os guri e aprendia Libras. E assim, os professores ouvintes, eles também já eram fluentes em Libras ou... Então, a maioria dos professores ouvintes, alguns eram intérpretes, né? Então já tinham a proficiência.
outros tinham um tradutor e acabaram saindo porque não deram conta de aprender, porque para você traduzir dentro de uma disciplina é mais difícil. Porque tem a comunicação básica e a gente tem a comunicação dentro de uma disciplina. Por exemplo, eu tenho que explicar o que é uma mitocôndria dentro da biologia. E eu vou falar, Nossa eu vou explicar Senhora. como é uma mitocôndria. Eu vou mostrar uma imagem, tá, isso é uma mitocôndria, mas não tem sinal, e aí? Qual é a função? Então, a gente teve que ir aprendendo estratégias para conseguir dar aula para aqueles alunos. Que bacana. Nossa, eu nem imagino. Em português já é difícil falar de mitocôndria, né? Acho que é alimentação celular, não é? Respiração celular. Respiração Exato. celular. Eu lembro disso na escola. E Pedrão, e você, cara? Eu já ouvi muito sobre os aspectos inerentes à primeira infância do Coda, né? E uma das minhas matérias de estudo é a primeira infância, que é o desenvolvimento neuropsicomotor, que é a neuroplasticidade, a capacidade de reter conhecimento com mais facilidade, dentre tantas outras coisas que são envolvidas no estudo de neurociência. Só que tem um aspecto aí do Coda que até a Anne me ensinou aqui um outro dia que nós estávamos conversando, que é o de ganhar muita responsabilidade muito cedo, porque ele vira o interlocutor da família. Então eu queria entender como é que foi a sua primeira infância, como é que foi você pequenininho, se de fato isso fez com que você amadurecesse mais cedo em relação aos seus colegas. Agora vem tudo que eu vivi desde os meus primeiros anos de idade, enfim. Tem uma responsabilidade muito grande. A Anne comentou sobre o contato com o surdo. Isso é fundamental. Fundamental para a gente poder compreender, dentro da Libras, os seus parâmetros fonológicos, articulação de mão, expressão no manual facial e assim por diante. Mas também é importante para a gente compreender uma cultura e uma identidade que se dá dentro desse contexto, dentro desse universo da língua brasileira de sinais, das pessoas que se comunicam a partir da Libras. Conta um pouquinho da minha história. Então, o que acontece? Desde criança, eu tive que acompanhar os meus pais, tanto em médicos, quanto em audiência, serviços. E da mesma forma, quando eles iam para a escola, por exemplo, para saber a nota do filho, lá na escola não tinha ninguém para poder fazer a tradução. Então, eu meio que fazia a tradução, mas eu era muito sério, eu falava quando... eu não dava aquele migué, não, eu era bem sério mesmo. Ó, não estou bem nisso, e fazia a tradução da maneira correta. Mas, assim, a responsabilidade é muito grande, né? Diversas vezes eu tive que acompanhar minha mãe, até faltar aula por conta disso, por exemplo, em audiência, que chega lá, aí o juiz pede, ele não tem ninguém, não conseguia, de fato, ninguém para fazer a tradução. Acabei traduzindo, mas tinha 2 outras pessoas que são surdas, que também teriam audiência mais tarde, e ele falou, não, eu vou determinar que você fique aí. E isso eu tinha 16 anos de idade. Então é algo bem, bem complicado e bem difícil para quando você é coda, porque... não é, quando você quer resolver um problema no banco, por exemplo, você, Daniel, vai sozinho. Quando a minha mãe queria resolver um problema no banco, ela não poderia ir sozinha. Então, eu teria que acompanhar ela. Então, de fato, eu tinha que desdobrar dentro da minha vida e dentro da vida dos meus pais. Meu pai com problema de saúde, a minha mãe também. Já aconteceram casos até constrangedor, por exemplo, de ter que acompanhar minha mãe em ginecologista, por exemplo, por conta que não tinha nenhum tradutor ali, e minha mãe teve que passar por um procedimento, eu tive que conversar. Enfim, então a gente acaba passando e vivenciando situações por conta que dentro do poder público ali não existe, por exemplo, uma profissional como a Anne, que é de extrema importância, que existe uma lei, né, desde 2010, a lei do tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais, que tem que estar em hospitais, em escolas e em espaços até privados, inclusive. Então, por exemplo, vocês aqui, né, nós temos aqui agora a tradução da língua brasileira de sinais, o que é algo muito importante. Isso demonstra, né, a preocupação de vocês, mas que isso teria que estar efetivamente dentro de todos os outros espaços, né, não somente aqui do nosso De Monteiro Talks, no caso. Mas assim, como que começou? Em casa, minha mãe me ensinava os sinais. Por exemplo, ela apontava para o arroz, fazia sinal do arroz. Para o feijão, sinal do feijão. Carne, sinal da carne. Quero ir no banheiro, até para não ficar fazendo as necessidades ali, né? Mamãe sempre querendo tirar da fralda, aquela coisa toda. Enfim, então eu fui aprendendo os sinais com a minha mãe e o meu pai também. Meu pai trabalhou no Estado, inclusive ele é aposentado pelo Estado. Ele trabalhou no José Magno, na década de 75, 78 ali, mais ou menos, aposentou no comecinho dos anos 90. Enfim, e aí em casa os meus pais fundaram uma associação, em 2001, que é a Associação de Surdos da Grande Morada da Serra. Então lá em casa era um espaço onde recebiam diversos surdos, e esses surdos ficavam dentro da nossa casa,
vinham para tratamento médico ou para uma situação de lazer ou apenas mesmo para poder confraternizar, para poder dialogar. Porque o que acontece? É como se eles fossem um estrangeiro, né, vivendo dentro do seu próprio país, né? Você não poder ter pessoas para poder dialogar em sua língua, por conta que, de fato, nem todo mundo aprende, né? A Libras, ela é uma língua, desde 2002, reconhecida oficialmente aqui no Brasil, e, de fato, ela não é ensinada como um componente curricular dentro de uma escola, por exemplo, né? É difícil aprender um pouco a Libras, né, Andy? Você encontrar um espaço para poder... É difícil aprender a Libras, é difícil o contato com a pessoa. Eu estava até conversando com o Daniel sobre a lei 10.432, que regulamenta isso, que precisa ter em hospitais, em banco, que eu já fui traduzir parto e eu fui impedida de entrar na sala de parto, né? Porque a surda, ela era casada com um sujeito surdo também, então precisava de alguém para passar as informações para ela. E aí não tinha como, e não me deixaram entrar para fazer a tradução. E eu fico muito curiosa, assim, porque eu vejo que o surdo, a comunidade surda, ele tem um jeito de pensar, de vivenciar, ele tem uma identidade toda diferente. Eu sei que o carro do meu pai tá chegando na minha casa porque eu conheço o barulho do carro do meu pai. Você que teve a sua L1 Libras, como que era isso para você? Você se entendia enquanto sujeito ouvinte? Então você prestava atenção no som? Ou você também tinha uma questão mais ligada ao visual? Você reparava nesses detalhes, na percepção dos detalhes, assim como os surdos? É muito boa a pergunta. É porque a língua brasileira de sinais ela é uma língua visual gestual. E a língua portuguesa é uma língua oral auditiva. Então você acaba desenvolvendo hemisférios diferentes do cérebro, direito ou esquerdo, a depender da forma que você se apropria da língua. Então, por ter irmãos que são ouvintes, eu acabei desenvolvendo um pouquinho a perspectiva oral e auditiva, mas no primeiro contato ali, quando você está no colo de sua mãe, no colo do seu pai, principalmente a questão visual, gestual, foi algo que fez parte da minha vida assim de maneira bem significativa. Você deve arrasar nos classificadores, eu tenho certeza. Ah, eu gosto. Tenho certeza. O que são classificadores? Classificadores é quando você tem um objeto, por exemplo, uma caneca. Não vou dar um exemplo de um sorvete. Sinal de sorvete. Mas eu quero falar que eu quero tomar um sorvete de casquinha. Então, eu vou fazer a casquinha, eu vou colocar a bola e eu vou tomar a casquinha. Então, eu faço uma imagem visual daquilo que eu quero dizer. Porque tem muitas coisas que não tem sinal em Libras. Mitocôndria não tem sinal em Libras. Sorvete de casquinha, talvez até tenha, mas foi um exemplo que eu coloquei aqui. Eu quero falar daquele sofá preto, especificamente. Ele é como? Ele é redondo? Tem sinal de sofá? Tem. Mas isso aqui é um sofá. Eu tô falando para você ir lá na loja comprar um sofá. Você vai chegar lá e vai ser qualquer sofá. Então, classificadores são essas imagens que a gente constrói dentro do espaço neutro para descrever o que a gente quer explicar. Ou então para explicar como eu faço uma receita. Corto o abacaxi em tantos e tantos pedaços. Cozinha, aí acho que ele vai saber explicar um pouquinho melhor. E quem tem essa cultura de aprender esse espaço visual, traduz muito melhor. Quem aprende com surdo, quem convive na comunidade surda, do que um ouvinte que aprende Libras com um ouvinte mesmo, porque a nossa identidade é auditiva. Eu vou prestar mais atenção nos sons do que no visual, e com eles é o contrário. Quase como uma questão metodológica. Exato. Mesmo, né? Sim, é por isso que quando se vai pensar em educação, por exemplo, nós temos que pensar nas especificidades do sujeito. Então, o sujeito surdo é um sujeito completamente distinto do ponto de vista da apropriação dos conteúdos, inclusive da forma que é ensinado, devido à sua condição gestual visual. Agora, uma coisa que é importante a gente destacar é que a comunicação ela é premissa para o processo da construção do conhecimento individual e coletivo. Então, partindo nessa questão, nós não podemos separar o sujeito da sua língua. Então, quando nós falamos do surdo, nós temos que pensar especificamente em Libras, né? Quando eu fiz a pesquisa em doutorado, eu trabalhei no SEADA, mas pesquisando SEADA em 2017 e na Escola Estadual André Avelino. Quem é esse orientador?
Minha orientadora é da Universidade Federal de Goiás, a Ah. professora Miriam e o Denis. Ah, tá, eu fiz. Um beijo e um abraço. Eu fiz Não, e dá mestrado, pra, fiz mestrado aqui, achei que era de alguém conhecido por aqui. e dá pra ver que vocês têm muito aprofundamento acadêmico, né? Porque do ponto de vista conceitual, vocês estão dando baile. E aqui. a Libras, né, assim, como é uma língua, ela existe seus classificadores, né, mas assim, principalmente a sua gramática, né, então tem semântica, tem morfologia, tem sintaxe, fonética, enfim, existe toda uma questão de arbitrariedade, conexidade, então não é algo que é uma mímica que você vai bailar com as mãos, não, né, a Libras, ela tem toda uma estrutura gramatical. O importante é que todo mundo pode aprender a Libras, né, Anny? Todo mundo. Então, da mesma forma que a língua portuguesa é ensinada, Libras também pode ser ensinada. E isso é um ganho importante para que a gente possa inserir efetivamente o surdo numa perspectiva que atenda às necessidades dele, né? Então, a comunicação é algo que... Quando bombou aquelas lives na época do Covid, que começavam a ver as expressões dos intérpretes, que na música da Marília Mendonça elas faziam uma cara mais assim, ou quando sai uma foto nossa, a gente tá fazendo um vídeo e eles vão pôr uma matéria, e sai a gente com a cara... Aí as pessoas perguntam, mas por que vocês ficam fazendo essa cara feia? Aí eu expliquei que tem a entonação, que Essa é a fonética. a expressão é a entonação. Por exemplo, eu posso falar que fulano ali é bonitinho, então fulano é... Ou fulano é bonito. Então a expressão vai mudar todo o contexto do que eu tô dizendo, vai mudar todo o significado, se eu tô falando com você de uma forma calma, se eu tô dando uma ordem. Então a expressão é o complemento. Até quando tem intérprete que não tá traduzindo com expressão, os surdos reclamam, porque eles são muito críticos. Eles olham pra você e falam assim, cadê a expressão? Porque eu não tô entendendo em que sentido você tá falando. Entendi. É que mais ou menos o nosso tom de voz, né? É a entonação. Não só, mas também, né? E assim, você estava falando aí de hemisférios diversos na hora de ter o desenvolvimento cerebral. É bem pacífico hoje na ciência que a teoria dos módulos já está superada, que dizia que cada parte do cérebro é responsável por alguma coisa. Entretanto, apesar de todas as partes interagirem no processo de aprendizado, no processo de motor, no processo psíquico, neurológico e tantos outros do aspecto da vida humana se desenvolverem juntos, certamente que o aprendizado da linguagem brasileira de sinais nas escolas poderia sobredesenvolver partes do cérebro das crianças que não são desenvolvidas hoje. Então, se eu for olhar do aspecto pragmático, isso é uma dúvida sincera. Seria positivo, além da inclusão, para as nossas crianças ouvintes aprenderem as Libras? Sem dúvida, sem dúvida. Eu considero que é extremamente positivo. Não só porque vai ajudar a desenvolver essas perspectivas visuais, mas também porque é uma língua reconhecida aqui do país, onde temos milhões de pessoas que se comunicam a partir dela. E também, não existe só surdo congênito. Você pode ter uma surdez adquirida, por exemplo. Nós não temos muita ideia do quantitativo de surdos, porque a surdez é como se fosse uma deficiência invisível. Por exemplo, pode passar alguma pessoa que é surda aqui e você não vai saber se ela é surda. Ninguém vai saber. Mas se passar um cadeirante, você vai saber que ele tem uma deficiência física ali. Lembrando que a gente tem que lembrar de falar sempre que tem o deficiente auditivo, que às vezes ele tem uma perda auditiva importante, mas ele se comunica com oralidade. O sujeito, para ele ser considerado sujeito surdo, ele está dentro da comunidade surda. Ele tem uma identidade surda e ele utiliza Libras como sua comunicação. Porque pode ter gente que tem deficiência auditiva, mas prefere oralizar ou fazer leitura labial. Então, ele não é classificado como surdo. Ele é classificado como DA, deficiente auditivo. Surdo é quem utiliza da Libras para se comunicar. É quase como uma lógica da autodeclaração. Exatamente. É uma comunidade com regras. Eu falei para o Daniel, quando eu conversei com ele, que eu fui acolhida pela comunidade surda. E quando você é acolhido pela comunidade surda, eles te dão um sinal, eles te acolhem, eles te ensinam. Porque não é fácil entrar dentro da comunidade. Eles têm muito preconceito com o ouvinte, porque eles já sofreram muito preconceito ao longo da vida. Então tem ouvinte que está ali só para se aproveitar, ganhar uma profissão, aprender a Libras e ir embora. E no caso eu fiz amigos, eu tenho amigos até hoje. Né? Quando eu casei, tinha um tradutor de Libras fazendo as músicas do meu casamento. Então, tinha toda uma galera surda, né? Sim, isso é muito legal, né? Quando eles reconhecem. Isso... Quando eu fiquei grávida junto com a minha colega surda. Então, a gente fazia hidro juntas. A gente parava a hidro na hora que a gente chegava, porque chegava duas barrigudas e a gente conversando só por Libras,
fazendo a tradução. Então, eu realmente falo que é uma paixão, porque eu fui acolhida pela comunidade surda. Então, eu vivi momentos além do que o profissional poderia me proporcionar, sabe? Eu pude ter sensações. Eu estava explicando para ele, por exemplo, que o bebezinho surdo, ele vai chorar. Na casa dele vai ter uma luz verde que vai acender no quarto, porque a mãe não escuta. Então, isso são coisas que, na maioria das pessoas ouvintes, não passa nem pela cabeça. Nem imagina. Nem imagina. É como assim, a criança vai chorar, a gente escuta. Mas e a mãe e o pai surdo, a criança chora? Tem toda uma adaptação para que eles possam atender essa criança. E são capazes de atender essa criança. Sem dúvida. Pedro tá aí, né? Lá em casa, por exemplo, o sinal da campainha era sonoro, mas também acendia uma luz, né? Para poder atender tanto eu quanto meus irmãos, mas também os meus pais. Lá no SEADA também é a mesma coisa, né? Eu fui fazer uma pesquisa lá, e aí o que acendeu foi a luz, não bateu o sinal, né? E eu, professor, já dando aula, toda aquela coisa, fiquei, mas, cara, não vai bater o sinal essa aula? Aí eu vi que acendeu a luz, eu falei, não, pô, como assim? Você sabe, né? Aí eu entendi, falei, não, tá legal, mas assim tem que ser mesmo, né? E para chamar a atenção deles a primeira vez. Você não pode bater na mesa e falar assim, olha pra cá. Aí você compra uma lanterninha de laser verde, ó. Foca neles, assim, pra eles olharem pra você. Porque não tem outro jeito, tem outro né? jeito. E assim, do ponto de vista... Tem um autor de direito, ele chama... Já que o nível da conversa tá bem alto, modulado para cima, vamos manter aqui. Tem um autor de direito, ele chama Hans Kelsen. Talvez seja o maior autor de direito do século XX. O Kelsen, enfim, ele viveu uma série de fatos históricos na vida dele que fizeram com que ele mudasse de posição durante 3 vezes. Posição realmente de jurista. Ele viveu o nazismo, fugiu do nazismo para morar nos Estados Unidos, enfim. E ele tinha uma frase que ele aprendeu na esteira da Revolução de Hitler na Alemanha, que ele colocou no livro A Teoria Pura do Direito, que é: não existe norma sem sanção, não existe norma sem pena, não existe norma sem punição. Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque me parece que ele está bem certo nesse caso. Não existe como você reconhecer uma norma como válida, como obrigatória, se o descumprimento dela não incide em nenhuma penalidade. Você está me contando aqui de um hospital que proibiu você de traduzir um parto. Um dos momentos mais importantes da vida de uma pessoa, talvez o mais. Você já viveu experiências com a sua mãe. Qual é a pena hoje que a lei impõe para entes privados e públicos que não têm essa inclusão, não tem uma pessoa para fazer a tradução simultânea de Libras? Olha, eu não sei disso. Eu sei que existe a lei, mas eu nunca vi nada acontecer. Eles criaram primeiro essa lei em 2002. Depois de 3 anos, em 2005, eles criaram um decreto para poder regulamentar a lei. E meio que ficou por isso. Eles colocaram, do ponto de vista da inserção da língua brasileira de sinais nos cursos de licenciatura, de fono, enfim, aí existia um tipo de punição. Mas aí seria bom a gente dar uma pesquisada, né, para entender. Eu penso que... Mas eu, assim, se tratando de Cuiabá e região, eu nunca vi nada acontecer. Que o cumprimento de uma norma, ele só se dá quando o descumprimento dela incide uma pena. Eu não sei se você já foi chamado por ser coda, né? Às vezes aconteceu mais vezes com você. Mas eu já cheguei em delegacia, que o surdo, adolescente, a galerinha tava na praça, a polícia passou dando uma ronda, a galera fugiu e ele ficou. Ele teve que ficar lá 24 horas esperando um tradutor para ele dizer que ele não tava fazendo nada. Porque acharam que ele estava enrolando. Não tinha nada com ele, ele queria que contasse o que estava rolando ali. E ele ficou 24 horas até um tradutor. Eu fui para traduzir para ele na delegacia. Então, delegacia, hospital, banco, são lugares que é inadmissível não se ter um tradutor. Que é isso? E era interesse da própria delegacia de saber o que estava acontecendo, né? Exato. Então, ele ficou lá esperando. A gente tem vários casos de atendimento em delegacia. Eu mesmo não faço atendimento em delegacia, porque eu não dou conta daquele espaço, mas tenho vários colegas que fazem. E toda semana tem. O hospital, delegacia, banco, talvez seja o caso de pensar e refletir, fazer uma pesquisa nesse sentido, né? Porque nunca vai ser cumprida a norma enquanto não incidir em alguma pena grave, né? Não só isso, por exemplo, tem a professora Reane da UFMT. Não sei se você conhece. Sei. Reane. Uhum. Ela é bem bonita, ela já foi Miss e tudo. E aí ela tava ensinando os surdos a fazerem maquiagem. Porque ela tem uma prima que é maquiadora no Rio Grande do Sul. E aí ela, por si só, ela tava no curso de make no Instagram dela. E eu achei aquilo muito legal, porque, gente, quem vai ensinar as surdas a se maquiarem? São coisas tão pequenas que a gente pensa que não, mas a mulher surda tem esse acesso? A mulher surda tem um acesso a uma ginecologista, ela tem acesso
as coisas que uma mulher tem desde pequena, não. É algo bem... Cara, é muita coisa, É né? muita Eu coisa. lembro aquele dia que a gente conversou, até queria ouvir você nesse sentido, que você tem pai e mãe, né? Que é de shows, apresentações culturais, sei lá, jogo de futebol, qualquer coisa voltada ao lazer. Não tem, simplesmente não tem aqui em Cuiabá. Olha, difícil ver. Tiveram shows recentes do Tiaguinho na Musiva, que teve o tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. De Cuiabá? De Cuiabá. Mas, Semana passada? não, já tem um tempo já. Eu vi, saiu até notícia sobre isso. Mas, assim, é algo bem remoto, bem distante, bem pequeno. Eu acredito que talvez fazia até parte da banda, da produção dele, enfim. Eu vi um show do Henrique e Juliano, inclusive, e falei, nossa, posso realizar meu sonho agora. Em BH, que tinha uma tradutora. Mas foi a primeira vez que eu vi falar assim, nossa, tinha um show que tinha uma tradutora. Ele até dançou com a intérprete Eles no arrasam. final. Não, Eles tal. arrasam. Eu falei, nossa, posso realizar meu sonho de traduzir o show do Henrique e Juliano. Mas assim, a gente não vê. E Shows assim, internacionais, e é importante destacar. culturais. E é importante destacar, Dani, que o surdo, ele também, pela vibração ali, ele dança, ele festeja, ele tem todo uma desejos, anseios, vontade. Eu, por exemplo, aprendi a dançar com a minha mãe. Eu aprendi a dançar, eu tenho diversos vídeos dançando com a minha mãe, por exemplo. Então, é importante que tenha, né, esse acesso cultural, porque nós sabemos que o quanto que a cultura é importante para o desenvolvimento da pessoa humana, sabe? Eu contei pro Daniel que eu fui no show do Henrique e Juliano e eu vi mais de 10 surdos lá. Eu só vi as mãozinhas assim, professora, que foram meus alunos, professora. E não tinha intérprete, mas eles estavam lá, porque o som a batida do som é alta, eles estão sentindo, eles estão curtindo. Sim, é um momento também de socializar, de sair um pouco, o momento de desenvolver enquanto humano. Isso é algo muito importante. Em 2017, eu tive a oportunidade de ir para o INES. INES é o Instituto Nacional de Educação para Surdos, né? Exatamente. Exato. Localizado no Rio de Janeiro, no bairro Laranjeiras. Ele é desde 1857. Dom Pedro II que construiu aquele espaço ali. E lá é um espaço onde o surdo... Fala dos Cavaleiros Dom Templários. Pedro? É, Dom Pedro II. Dizem que os Cavaleiros Templários utilizavam a Libras como uma língua para conversar em segredo. Exato. Nessa época. Até num dos primórdios ali dos monges também, né? Que eles faziam voto de silêncio, mas algumas situações eles acabavam comunicando ali numa espécie de língua de sinais para poder conversar em segredo, né? Aquela coisa e tal, né? Quantas vezes eu já conversei com minha mãe em segredo também, com meu pai em segredo, dentro da multidão aqui, ó, falando e tal, aquela coisinha ali, sabe? Sim, isso tem muito, né? Cara, tem que muito. interessante. Viajando, por exemplo, quando fui diversas vezes para Goiânia por conta do doutorado. E aí tinha um colega nosso que era surdo, que também viajava, aquela coisa toda. E o momento mais ruim da viagem é quando se aproximava da noite e aí o ônibus desligava a luz, ou o avião desligava a luz. E aí a gente já não conseguia comunicar direito. Porque tem isso, né? O ouvinte, ele consegue comunicar no escuro, por exemplo. O surdo já não consegue, porque ele não vai conseguir visualizar os sinais que estão sendo feitos. Cara, é muita coisa que a gente não imagina. E no INES era isso, o surdo ali respirava, né? Por exemplo, a TV INES... Adoro. É o contrário, né? Geralmente nós temos aqui um quadradinho pequenininho ali para fazer a tradução. Lá não, é o contrário. Everaldo. Everaldo. A televisão toda é pro Everaldo e aí tem uma voz ali no fundo quando precisa, né? Quando eu fui ao INES, eu fui num projeto da UFMT. E eu, assim, tava aprendendo Libras, ainda não era intérprete, tava meu 6º mês no SEADA. E eu fui com a minha Libras aqui de Cuiabá, achando que eu já tava arrasando na Libras. Cheguei lá no Rio de Janeiro, os sinais eram todos diferentes. A gente foi falar de educação sexual. Aqui tinha um sinal para menstruação, lá tinha outro. E aí, a hora que eu tava lá traduzindo, todo mundo olhava para mim com a mãozinha assim, não. Então, assim, tem essa diferença regional também. É uma variante linguística. Exato. E a história do INES é muito legal. Eu fiquei... E o lugar é encantador, assim, além de ser lindo, né? Sim, sem dúvida. Por exemplo, tem mandioca, macaxeira, aipim... Então, isso são situações que variam, né, dependendo da região. Em relação à língua brasileira de sinais, é importante também falar que ela não é uma língua universal, né? Sim. Né, as pessoas, assim, acabam... Não, mas... Então, se você for para um outro país, você vai conseguir comunicar com uma pessoa que é surda. Não é bem assim, né, que funciona, né? Lá existe uma outra língua. Em 2017 também, eu fui para Moçambique, né? Ali localizado. Moçambique é África do Sul, por conta do doutorado. E aí eu conheci uma escola chamada a Primeira Escola de Surdos de Maputo. Maputo é a capital de Moçambique. E aí eu cheguei ali para poder comunicar, para poder entender, e claro que não foi
de uma maneira simples e fácil, por conta que existem variações de sinais ali, configuração da mão, ponto de articulação, totalmente diferente, né? A datilologia, por exemplo, que é um empréstimo linguístico da língua portuguesa, né? Que seria o alfabeto alfanumérico, aquele A, B, C, D, Também que não é a lembro. Libras, né? É importante a gente destacar isso também, porque às vezes, eu aprendi o alfabeto, eu sei Libras. Não, não é, né? Essa era uma pergunta que eu ia fazer no começo do programa, mas eu já entendi que não é. Não é, então, por exemplo, você vai fazer o sinal de escola, né? Você vai fazer sinal de escola. Isso é escola. Você não vai colocar Soletrar a escola. soletrar, como na língua portuguesa, né? Quando você vai falar escola, você não fala E, S, C, não é assim, né? Eu estava trabalhando na UFMT, eu conheci uma professora, Priscila. Ela é doutora em língua indígena de sinais. Então, você Nossa. imagina que dentro do Brasil tem outras línguas de sinais que não são a Libras. Tem Caramba. língua chavante, tem língua dos parecis. Ela ficou vários meses aqui no Mato Grosso. Ela foi para o Xingu, encontrou um grupo de surdos no Xingu. Então, a gente tem as línguas indígenas de sinais dentro do próprio país. Imagina fora. Quantas existem por aí? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, assim, falando um pouquinho da educação e da importância da Libras, por exemplo, nós estamos falando isso dentro do cotidiano. Agora, qual é o impacto disso dentro de uma sala de aula? Onde as pessoas se constroem, onde as pessoas compreendem a cientificidade, onde as pessoas se desenvolvem. Qual que é o impacto da falta da Libras, por exemplo, dentro dos componentes curriculares ali, ou dentro de uma possibilidade de aprender para poder se desenvolver? Então, quando eu fui fazer o doutorado, por exemplo, aí esse aqui é um livro que eu escrevi que vai tratar sobre a cartografia escolar inclusiva para alunos surdos. Esse livro aqui, ele trata do quê? De como ensinar o aluno surdo a partir do mapa, ensinar geografia e ensinar outros componentes curriculares a partir do mapa. Do Então, visual e do gestual. exatamente. Entendi. Aí que entra a perspectiva visual e gestual. Porque eu percebi que a geografia ela é muito visual. Relevo, imagem de satélite, enfim, a geografia, Tipos de solo. solos e os perfis, enfim. Então, por ser muito visual, e aí eu fui ensinar primeiro para os alunos ouvintes explicar essa diferença. Eu lembro que eu cheguei numa sala de aula e apresentei um mapa em russo. Esse mapa, inclusive, está no livro. E aí eu pedi para os alunos procurar os fenômenos geográficos ali e espacializarem para mim. É o mapa de Cuiabá em russo. E os alunos ouvintes ficaram, não, mas como assim, professor? Eu não consigo fazer essa leitura. Então, eu não consigo, de fato, falar para você e responder. Aí eu falei, então, é assim que os alunos ouvintes ficam quando são apresentados materiais que é uma língua que não é dele. É o surdo quando apresenta. Porque às vezes o surdo ele acaba nem aprendendo a Libras, porque não tem um lugar para ensinar, e para você aprender uma segunda língua, você precisa necessariamente ter uma primeira língua. Então, isso foi levando e foi a partir daí. E aí eu criei uma metodologia de ensino de cartografia para o aluno surdo. Então, como criar um mapa para o aluno surdo? Considerando os elementos cartográficos, título, orientação, escala, coordenada geográfica, enfim, para poder construir de fato e para que o surdo possa mapear, espacializar todas as suas relações. Onde ele vai, onde ele vem, para que ele vai, enfim, para ele poder ter um entendimento, né, de toda a sociedade. Porque, querendo ou não, o mapa ele representa o bairro dele numa escala local, mas representa Mato Grosso numa escala regional, representa o Brasil numa escala nacional e global. Você pode fazer diversas relações com outros países e outras regiões que ele também pode ir, né? Ele não é necessariamente obrigado a viver só aqui na cidade. O espaço está aí, a cidade está aí, ele pode se locomover. E é importante pensar nessas possibilidades, né? Cara, que interessante. E essa metodologia sua, ela já está sendo utilizada em algum lugar? Ou ela é pioneiríssima? Ela é pioneiríssima. Essa metodologia que ela foi criada em 2020, já fiz alguns mapas, inclusive, para eventos, para pessoas que precisavam de algum evento, enfim. Aí tá aí, né, para todo mundo usar, para quem quiser. América Latina. Representação da América. E aí tem, né? Então, a substituição dessa questão cartográfica, né, levando em consideração a especificidade do surdo, que seria a língua brasileira de sinais. Eu queria só dar um exemplo de aprendizagem que, quando eu estava dando aula de biologia, foi uma coisa que mexeu muito comigo. A gente precisa ensinar dentro da língua deles. E eu fui ensinando por experiência, porque eu via que não dava certo. Eu precisava ensinar a diferença de organismo vivo para organismo não vivo, né? O que era um organismo vivo, o que não era. Aí eu mostrava uma foto de uma árvore. É vivo? Eles falavam, não anda, não movimenta, não é vivo.
Aí eu ia lá, um dia eu fui lá com eles, amarrei uma sacolinha na folha, para que no outro dia eles fossem olhar e acontecesse a sudação, se tivesse água ali. Eu ia falar, ó, isso aqui é a respiração da planta que está acontecendo. Então eles aprendem muito mais com a experiência, com o visual, do que se eu ficasse escrevendo para eles, ó, organismo vivo, organismo não vivo, e fizesse uma lista. É Não faz diferente. nem sentido. É diferente, porque não faz sentido. Como é que eu posso olhar para uma árvore e falar que ela é viva? Ela não conversa, ela não se movimenta, ela não come. Por que uma árvore é viva? Então, eles que aprendem com as interessante. experiências mais do que com o que a gente apresenta, né, para os ouvintes mesmo, com as teorias. Essa perspectiva visual ela é muito importante. É como se você colocasse no mudo, né? Por exemplo, aqui, colocar lá no mudo, para nós que somos ouvintes, nós não vamos conseguir entender nada. Então, quando você coloca no visual, você considera o visual como caminho para poder ensinar e trazer elementos concretos desse visual, isso facilita muito, né? Para poder... É como se eu estivesse assistindo um filme em russo e você colocasse a legenda, né? É, basicamente isso. Exato. Cinema, por exemplo. Eles vão assistir o filme, eles veem as cenas, mas e aí? Não faz nenhum sentido, né? Nenhum sentido. Não tem lei pra obrigar a... Eu vi que saiu uma série, Crisálida, né? Uhum, Crisálida. Que tinha um ator surdo. E aí ele fazia, né, libras e tudo mais. Mas nos cinemas não tem. Então você imagina que ele vai lá, ele não dá conta de ler. Não tem obrigação no cinema de ter Eu acho que não. Não sei lhe falar. Uma coisa é se pensar, né, cara? Coloca o quadrado ali pra... Eu sei que aqui o Flávio do Cine Teatro, ele tá trazendo... Sempre eu tô fazendo parceria com ele, eu já fiz alguns voluntários, outros não. Quando tem uma peça que tem um número grande de pessoas e que ele sabe que vai surdo, dele chamar tradutores para aquela peça. Mas, assim, é uma iniciativa do Teatro Cuiabá. Individual, né? Individual, Não uma é iniciativa institucional. dele. Não é algo que venha da prefeitura, não é algo que venha do governo, por exemplo. É porque a democracia, né, política é isso, né? O remédio para as minorias contra as maiorias, né? E desse ponto de vista do interrelacionamento da pessoa surda com os ouvintes, nós entendemos que por esse e outros exemplos que há um problema gravíssimo de falta de inclusão, tanto na cultura, quanto na educação, quanto em atividades do cotidiano como bancos e hospitais, como a gente já falou. E eu, assim, embora tenha essa comunidade, embora tenha uma comunidade muito fortalecida, na hora vem a pergunta para mim, que é de que é bem possível que haja algum problema de interpessoalidade ou de problema socioemocional em decorrência dessa falta de inclusão no restante da sociedade. Vocês que frequentaram a academia para estudar educação inclusiva, existe algum indicador nesse sentido? Existe alguma pesquisa que mostra, que evidencie que essa falta de inclusão gera problemas psicológicos em larga escala ou algo nesse sentido? Sim, eu digo para você, assim, vou trazer um pouquinho exemplo da minha família. A minha mãe, ela não anda, assim, sozinha, ela sempre anda com alguém que é surdo. Mãe, vamos no evento, vamos numa festa. Às vezes eu tô ali, eu vou sair um pouquinho, vou comunicar com outras pessoas, e ela já se sente sozinha, se sente excluída. Entendi. E ela, assim, parece que cria uma animosidade, mas não é, porque de fato não existe alguém ali que vai conseguir estabelecer um diálogo. Pensa como deve ser chato você chegar num local e ninguém conversar com você. Ninguém conversar com você dentro da sala de aula, chegar um professor, por exemplo, não saber minimamente dar um bom dia, muito menos estabelecer a construção do conhecimento. Então, essa sensibilidade ela é muito importante, ela é muito, assim, latente, né? Eu percebo que os surdos, eles preferem andar junto, obviamente, pela comunidade, pela questão de identidade, mas por se reconhecerem e por terem a possibilidade de comunicarem. Isso é algo que acontece muito. Os surdos, eles ficam um pouquinho meio assim, fulano de tal, acho que não gosta de mim, não se sente extremamente atraído, eu vou no banco, não me atende da mesma forma, eu vou no hospital, não me atende da mesma forma, mas é por conta dessa falta de inclusão mesmo, da língua dentro do universo para que eles possam se estabelecer. E em relação à sensibilidade, por exemplo, pesquisando, durante a minha pesquisa, tinham professores na sala, uma sala que tinha surdo, e não tinha um tradutor intérprete da língua brasileira de sinais na sala. E o professor ele estava ditando, por exemplo, o conteúdo.
Então é falta sensibilidade Que é mesmo, isso? de entender, sabe? De reconhecer o outro ali. Então isso gera, obviamente, no sujeito até uma perspectiva assim de depressão mesmo, Essa cara. é a minha pergunta, né? Você ainda é de uma família que você tem pai e mãe surdos, então tem mais de um surdo. Eu tinha um caso de um aluno que todo domingo ele me ligava. E eu sempre atendia ele por chamada de vídeo, a gente conversava um pouquinho e eu desligava. Aí um dia eu perguntei pra ele, oxe, quase falei o nome dele aqui. Um dia eu perguntei pra ele assim: "Por que você me liga domingo?" Ele falou: "Porque domingo a minha família se reúne aqui e eles vão comer na mesa e fica todo mundo falando e eu não entendo nada." Então você imagina o almoço de domingo que você tem na sua família, que todo mundo tem. Aquele almoço de domingo que reúne a galerona, todo mundo conversando, música. E ele ficava lá parado. Alguém no máximo dava uma abraçadinha nele e Falava uma acabou. frase ou outra. Ninguém conversava com ele, ninguém se comunicava em Libras com ele. Então, imagina o sentimento dele ali. Então, quando eles encontram centros como o SEADA, eu falo que o SEADA é um coração para o surdo. Ele não é só uma escola. Vem um surdo de fora, ele vai no SEADA porque ele sabe que alguém vai entender o problema dele ali. Alguém vai saber se comunicar com ele para saber que ele precisa ir no médico, que ele precisa de ajuda para ir no advogado, que ele precisa de ajuda para ir numa audiência, que ele precisa de ajuda para o que seja, para ir num banco. Porque ele sabe que entre si, entre a comunidade surda, eles se ajudam. Às vezes tem dois surdos, não sei se já aconteceu com você, de você tentar explicar algo para o surdo em Libras e ele não entender. Tem dois. Um não entendeu, mas o que entendeu consegue explicar dentro da língua para o outro. Com facilidade. Com né? facilidade. Então, eles têm essa cooperação também. Mas não tem nenhum indicador assim que mostre problemas de depressão, ansiedade, síndromes em decorrência dessa falta de inclusão que acontece todos os dias? Porque assim, eu imagino, isso que você falou era uma coisa que, enfim, eu imaginava que acontecesse, porque não deve ser fácil. Em todo lugar que você vai, ninguém está preparado para te receber. Eu imagino que deva ter algum percentual mais elevado que o restante da população, né? Depressão, ansiedade, por esses déficits Mas que nós até para temos ter os números, a gente teria que ter profissionais qualificados, né? para mensurar. Até porque é subnotificado surdez, você falou, né? Exatamente. Por exemplo, você vai no psicólogo, você vai tratar de assuntos seus. Você vai falar de coisas que você não quer falar para outras pessoas. Você tem um tradutor ali, já limita. Às vezes você quer contar de uma coisa que você tem muita vergonha, mas você vai ter que contar pro tradutor para ele poder contar pro psicólogo. Então, se esses profissionais, de repente, né, fossem capacitados, eu vejo muito fono que aprende Libras, mas na verdade é só para ensinar a oralidade para aquele surdo, né? As demais profissões, eu acho que eu conheço um otorrino que tem uma noçãozinha de Libras aqui em Cuiabá e só. Como é que é, né, cara? E professor, assim, tirando SEADA? Você que tá na rede, vocês dois estão dentro da rede. O professor não tá preparado para isso? No Brasil, como um Olha, todo? assim, o que acontece? Geralmente, quando você faz a sua graduação, escolha ali pela licenciatura, você vai escolher a sua ciência base ali, né? Geografia, matemática, biologia. Você tem acesso a uma disciplina de Libras de 64 horas, que é um pontapé inicial, né? Como foi dito, né? A Libras ela é uma língua que tem estrutura e você efetivamente não vai aprendê-la numa disciplina de 64 horas, É né? obrigatório essas 64 horas? É obrigatório. Tem cursos que ela é optativa, né? Mas a licenciatura é obrigatória por conta do contato, né, com o sujeito surdo que vai adentrar dentro da rede, no caso aí. Mas ela é obrigatória, né, Assim, eu vejo que tem muitos professores, sim, bons, que se esforçam, que correm atrás, mas não é uma obrigatoriedade, né? Porque vai ter o profissional ali, o tradutor, o intérprete, mas é importante para poder se criar essa sensibilidade de poder entender, e é um ganho muito grande, cara. Até porque, assim, eu entendo o professor, porque às vezes ele tá numa sala que tem 45 alunos, ele tem um surdo, um autista, um cadeirante, um com déficit de atenção e mais 30 e poucos alunos típicos, né? Então, a demanda do professor é muito grande. E, às vezes, você vai dar aula você vai traduzir para um aluno surdo, o professor nem se dirige ao aluno surdo, ele nem olha para o surdo. Ele olha só para o intérprete. Às vezes a gente fala, olha para o surdo, eu estou traduzindo, mas você precisa fazer o contato com o seu aluno. E aí essas demandas grandes, né, deles são várias deficiências e às vezes pode até, se eu não me engano, até 5 alunos deficientes por sala, Sim. não é? Cada aluno retira 5, então pode até 5. E esses 5 alunos deficientes pode ser de
variadas deficiências. Para ele conseguir dar atenção e foco ali é muito complicado. Tem que ser um professor muito esforçado, com uma demanda de horário reduzida, o que a gente sabe que o professor não é. O professor geralmente trabalha 40 horas, 50 horas. É porque falando Então não é uma realidade, né? Nossa, nitidamente não é. E falando em várias deficiências, né? A neuroatipicidade, ela, hoje, até pela capacidade de diagnóstico da medicina, ela está muito mais constatada. E eu vejo que, cara, a gente está muito atrasado. Mas eu tenho uma pergunta, assim, que eu escutei esses dias o Antero Paes de Barros falar no programa dele que ele tem uma neta, né, com espectro autista, e que ele foi em todas as escolas particulares de Cuiabá. E que ele não teve o atendimento que ele teve na rede pública. Que na rede pública a neta dele tem muito mais... Eu sou mãe de uma autista e posso te falar com propriedade que eu participo de um grupo que 90% das crianças estudam em escolas do governo. Porque a escola do governo tem sala de recurso, a escola do governo traz capacitação e as escolas particulares, elas querem número. E o autista não vai trazer número de aprovação para eles. Não vai aumentar o vestibular. Então, né? eles aceitam aquele aluno ali porque eles são obrigados a aceitar por lei. Mas, às vezes, não colocam uma pessoa para acompanhar ou deixa o aluno ali, ó. Às vezes, o autista é aquele que fica no cantinho, que não dá trabalho. Cria Então, uma série é a realidade mesmo. Isso. Cria uma série de empecilhos. Já ouvi falar de escolas que, por exemplo, quer cobrar do pai a parte para poder colocar um profissional para poder cuidar do filho, sendo que isso é responsabilidade da escola, uma vez que ele já paga mensalidade. Enfim, né, vão criando dificuldades aí para poder Eles vão complicando. se isentar, né, e colocar essa questão da surdez mesmo, né, que ela estava comentando em relação aos médicos. É importante pensar também que existe o surdo, né, a pessoa que se reconhece como surdo, e deficiente auditivo, de acordo com o grau de deficiência ali, né, leve, moderada, profunda. E dependendo de algumas perspectivas, a surdez ela é reconhecida como de forma patológica, né? Numa perspectiva de normalizar. A pessoa é surda, então nós vamos normalizar. O que é normalizar? Vamos fazer com que ela aprenda a oralizar e vamos dar um jeito de fazer um implante coclear ou alguma coisa do tipo, para que ela possa estar inserida numa perspectiva ouvinte. Isso causa uma certa repulsa em alguns surdos, por exemplo. Da comunidade surda. Sim, a minha mãe, por exemplo, ela abomina esse tipo de coisa, né? Sério? Para ela, não, eu sou surda, eu nasci surda. Como é que eu vou sentir falta da audição se eu nunca ouvi? Não faz falta para mim. Entendi. Pode fazer falta para você que já ouviu, tudo bem. Pro não congênito, né? Exatamente. Adquirido. Então ela se reconhece como surda e ela passa bem longe dessa perspectiva de querer normalizar. Você tem uma deficiência, então nós vamos corrigir essa sua deficiência, né? Ela não se reconhece como deficiente, por exemplo. Quando ela pegou a carteirinha dela para poder ter acesso aos locais, ônibus, viagens interestaduais, aí vem a palavra deficiente auditivo, né? Ah, cara, aquilo ali deixou ela bem grilada, né, com a situação, das né? antigas, Mas ela é raiz, ela. E ela ficou bem grilada, né? Eu tive que explicar para ela que é por conta de lei, enfim. Aí ela acalmou, né? Mas eu não sou deficiente, eu sou surdo. É diferente. Olha só, É porque cara. é uma identidade ser surdo. Uma comunidade. É uma comunidade. Tanto que eles. Esse é o sinal de implante coclear. Coclear. E eles odeiam. Eles veem Sério? criança pequena com implante, às vezes aprendendo Libras, eles falam aí, ó. Falam não, né? Mas eles se comunicam aí. Fez o implante, mas não consegue ouvir. Porque aquilo é como um ouvido biônico. Então imagina que você não escuta. Como funciona? Você não escuta, ele amplifica o som ali dentro, né? Não sei que parte do cérebro, mas ele amplifica. Então é como se eu tivesse um chiado, eu escuto um chiado baixinho. Eu faço o implante, eu vou escutar aquele chiado no nível muito mais alto. Então imagina que aquela pessoa tem dor de cabeça, aquela pessoa ela tem que passar por vários tratamentos para que ela consiga identificar aqueles sons. Dá para decodificar? Algumas pessoas conseguem, Sim. né? Com tratamento bem apropriado, de qualidade, mas eu conheço poucos. Não sei Então, se na sua vivência você conhece essa mais. questão de decodificar e codificar o som, por exemplo, perpassa muito pela questão auditiva, né? Se você não consegue ouvir, você não vai conseguir fazer essa decodificação, né, de maneira correta e, consequentemente, não consegue oralizar, né? Assim, para desmistificar um pouco a ideia, né? Geralmente eu vejo muitas pessoas falarem, você provavelmente já deve ter visto, que, né, fala, é surdo-mudo, né? Surdo-muda, surdo-mudo. Não existe isso, surdo-mudo. A pessoa ela é surda. Mudez é uma outra deficiência
que é quando a pessoa não tem articulação fonoarticulatória, na verdade, né, para poder oralizar. O surdo ele pode oralizar se ele começar a ouvir, né? Mas aí se ele ouvir, ele já deixa de ser surdo, aí já fica naquela situação. Mas às vezes eles aprendem com o movimento da boca. Eu não sei se você já viu, que tem surdo que consegue gritar ou falar algumas palavras, porque ele vê como a boca se movimenta. E Por reproduz. exemplo, F. Ele vê como é o movimento do F, ele vê falando aquela palavra. Um exemplo, bola. Bola. Se eu pego uma bola, mostro pra ele e falo bola. Ele vai copiar o movimento dos lábios e ele vai reproduzir um som parecido. E as pessoas vão falar, mas ele entende, ele faz leitura labial. Tenta conversar normalmente com ele pra ver se ele entende. Não vai entender. Ou chama ele quando ele estiver de costas. Ele não vai entender. Ele tá fazendo uma leitura ali do que ele aprendeu da movimentação da boca. Eu costumo dizer para as pessoas, leitura labial, por exemplo. Então, tenta falar sem emitir som. Na verdade, o que é a sua fala ali, o que está importante ali é o som que está sendo emitido. Por isso que o outro sujeito consegue ouvir. Agora, tenta falar para mim, por exemplo, sem emitir som. Eu não vou conseguir entender o que você está falando. Eu vou falar, fala logo, fala alto, fala. Não estou entendendo o que você está falando. Realmente é isso. Então, realmente é o som que faz toda a diferença. É o que você estava falando, né? A marca da nossa língua é a oralidade, né? Enquanto que a deles é visual, A marca da nossa identidade. A sua voz é a sua identidade. Sem dúvidas. O Silvio Santos, você ouvia a voz dele na TV, você sabia que era o Silvio Santos. Você ouvia a voz do Faustão, você sabe que é a voz do Faustão. Então, a nossa voz é a nossa identidade. E você consegue perceber se você está próximo, por exemplo, a uma cachoeira, a uma praia. Você consegue perceber se está numa cidade com um trânsito muito pesado. Se tem um carro vindo. Se tem um carro vindo, se alguém está buzinando. Enfim, né? Tudo que nós somos guiados, o nosso despertador, por exemplo, né? Aquele toque sonoro. Você pode colocar para vibrar, mas geralmente toque sonoro para quem é ouvinte. Enfim, mas tudo aquilo ali, toda a lógica de construção da nossa vida, ela perpassa pela essa questão sonora, do som. E do surdo já é o contrário, né? Então, eles vivem assim dentro de um universo, do ambiente que não foi pensado e que não é pensado para ele. Então, por isso que tem essa questão de alguns não se reconhecerem. Não, eu sou surdo e tenho uma outra perspectiva. Eles ficam bravos, por exemplo, quando eles convivem com um ouvinte. Eles arrastam a cadeira. Eles não sabem que eles estão arrastando a cadeira e está fazendo barulho. Eles estão numa roda de ouvintes, por exemplo, e alguém fala para ele, para aí, você está arrastando a cadeira. Aí ele fica, tá pegando no meu pé. Porque para ele aquilo não faz sentido. Não faz sentido. Então acaba que eles andam em grupos, porque dentro daqueles grupos eles não têm esse questionamento, essa reclamação que o grupo de ouvintes tem, porque não incomoda. Todo mundo é surdo. Por exemplo, eles têm piadas, teatros, situações específicas para ele que para nós não faz sentido nenhum, né? Rimar? Quem? Rimar Segala? Não conheço. Rimar? Não. Que ele tem ele é pós-doutor pela UFSC, se eu não me engano. E ele tem um grupo de teatro mágico. E aí ele é surdo, ele apresenta umas coisas muito legais. Legal. Aí eles contam piada, né? Do tipo, por exemplo, nós estávamos conversando e foi embora a luz, por exemplo. Né? Para nós ouvintes, mas e aí? Para eles fazem muita graça, diferença. porque ele não terminou de contar. E aí fica aquela coisa ali, sabe? Então tem toda uma diferença. Realmente, eu já escutei muita piada de surdo e a gente fica assim, tentando entender. Eu fico pescando só os classificadores, que eu acho maravilhoso. Correndo, andando. E aí a bolinha de ping-pong vem pra cá, vai pra lá. É maravilhoso. Cara, dá pra ver que vocês conhecem como poucos, né? E assim, me parece que é uma interpretação e uma decodificação do mundo e do universo a partir de outros elementos, se é que eu posso colocar dessa forma simplista e superficial. E isso faz com que, como você colocou lá atrás, que desenvolvam-se outros hemisférios de maneira diferente dentro do nosso cérebro. Existe alguma propensão de altas habilidades em alguma coisa para a comunidade surda que nós não temos? Alguma facilidade em alguma coisa que nós não temos, assim? Eu acho que... Algum componente curricular, alguma profissão? Eu não sei, mas para desenho de surda é sempre bom. Desenho? Eu mostro isso aqui para uma criança surda. E às vezes a criança... Eu fui numa cidade, no interiorzão, a menininha não sabia Libras, mas era surda. E ela fazia uns gestinhos manuais, assim, que não tinha nada a ver com a Libras. Eu comecei a ensinar para ela o oi. Em 10 minutos eu estava conseguindo iniciar uma comunicação com ela, porque a identidade dela é surda. Então, tá na identidade dela ver o movimento das coisas para ver como aquilo acontece. Aí você mostra isso aqui para um ouvinte desenhar. Ele vai desenhar só isso aqui. O surdo, ele vai desenhar os detalhes, porque a visão dele é amplificada. Falta um sentido, o que o corpo faz, dobra o outro sentido. Então, o outro sentido vai ficar muito mais aguçado para reparar aquele que ele não tem.
O meu pai, por exemplo, ele é pintor de tela. Tem diversas Sério? telas dele pintada, concorreu. Tem o recorte de jornais, ele ficando em segundo lugar em campeonato de pintura a nível estadual, para ter ideia. Eu bateu com o que ela falou. Eu tenho aqui tem alguns exemplos de desenhos de alunos surdos do SEADA que desenharam para poder Vamos ver se representar. tem algum aluno meio aí. Deixa Acho eu que é ver. Cara, Casa olha da como mesma bateu, que impressionante. Você falou de desenho e... Mas, por exemplo, o ensino a partir de maquete é algo fundamental. 2017. Isso, foi 2017. Aqui não vai dar para enxergar tem o direito, nome? mas aqui, por exemplo, não, eu evitei de colocar o... nomes, né? exatamente, eu não coloquei o nome, eu coloquei outras... Deixa eu ver. Eu tinha um aluno que desenhava mangá. Sabe aquele negocinho japonês? Japonês. Ele desenhava perfeito. Então, aqui não vai ficar, tá bem fraquinho, mas na versão da tese dá para perceber melhor. Eu pedi para eles contarem a história de Cuiabá. Cuiabá estava fazendo 298 anos. E aí eu pedi para eles contarem a história de Cuiabá a partir do desenho, né? Tinha um textinho que foi interpretado, e aí cada um fez de uma maneira diferente. Então esse aqui, ele fez a história de Cuiabá, por exemplo, com bastante presença de nativos e também os bandeirantes ali, né? Mas a presença de nativos foi bem considerável. O outro já interpretou de outra maneira. Enfim, então existe toda uma interpretação, né, a partir do desenho, que é algo fundamental. Eu acredito que o surdo tem um desenvolvimento visual e espacial muito diferente. Grande. Que bacana, né? Detalhes, Você situações. precisa ver eles dirigindo. Eu tinha um amigo surdo. Eu falava, o carro não vai caber. Ele falava, vai. E aí eu dentro do carro com ele e a esposa, eu falava assim, eu não sou boa de baliza, né? Nem, até hoje, mas enfim. Eu falava, esse carro não vai caber aí. Aí ele, vai, espera que você vai ver. E ele conseguia fazer caber ali dentro. Eles têm uma noção de espaço muito boa. Difícil você ver eles tropeçarem, machucarem. A não ser assim, criança, corrida, mas eles têm uma noção de espaço visual muito grande. Aí você vê como é que é, né? Sobredesenvolve outra parte, né? Outro sentido, melhor dizendo. E detalhes das características das pessoas, né? Ah, você reparou que ele usa um brinco ali? Ou você reparou de uma pinta que ele tem, sabe, no pescoço? Eu falo, não reparei isso. O meu sinal é assim, o A e o L. E eu sempre dava aula de jaleco. Aí um dia eu cheguei e eu não tava de jaleco. E aparece uma pintinha que eu tenho aqui. Aí eu tinha um aluno, o Adriano, ele falou pra mim, eu vou mudar, o seu sinal vai ser o A e o L. Eu falei, não, já ganhei, não vai mudar. Então eles reparam, tipo assim, uma pintinha, um detalhe mínimo, pra eles é algo relevante. E o sinal é o batismo, né? O sinal que você é o batismo. recebe. E falei, inclusive, que o Daniel precisa ser batizado. Sim. Eu queria ser batizado. Vou trazer a minha mãe para poder batizar o Daniel. E batismo raiz, hein, É Daniel? importante ser um batismo de Porque pessoas que são surdas. Claro. Eu expliquei pra ele, tem que ser de surdo. E vai ser batismo sem letra, né? Porque sua mãe é raiz. Minha mãe é raiz. Ela vai querer entender o seu nome, um pouquinho de sua história, mas pode ter certeza que a sua característica física vai prevalecer. E não vai dar o sinal na hora, vai pedir pra ficar uma meia hora te observando, observar como você conversa, como você anda. E não pode negar, tá? É algo que você não... aceita. Recebeu, acabou. E, cara, eu vejo assim também, eu sou muito perceptivo, assim, no visual também. É muito difícil mentir pra mim, muito, muito. Acho que é por causa do direito penal, né, fazer audiência. Enfim, é muito, muito difícil mentir pra mim. Você pode mentir uma vez, na segunda você não vai mentir, porque eu já sei qual é a característica. Eu tenho um amigo, ele sabe quem é. Toda vez que ele mentia pra mim no ensino médio, ele mentia pra alguém, ele fazia assim, ó. Toda vez. Eu pegava. Cara, dentro dessas características aí, o surdo deve ser muito bom para perceber o sentimento das pessoas também, né? Se você tá chateado, se você tá bravo, porque eles são muito expressivos, né? Como você tava dizendo. Então isso também deve ser um aspecto muito interessante. Quando eu comecei na Libras lá no SEADA, eu tava começando a caminhar, né? Começando a aprender dentro desses 3 meses. Eu chegava e eu fazia oi, tipo assim, 6:30 da manhã. Eu, péssima para acordar cedo. Eu chegava, oi, bom dia. Aí um dia tinha um professor, Ademilson, não sei se você conhece. Foi meu professor de Libras, é um professor mais velho. Ele falou pra mim, por que você tá sempre de cara emburrada, de cara fechada? Você vem aqui pra trabalhar pra ficar assim? Aí eu falei, desculpa. Na verdade não era porque eu tava emburrada, eu tava com sono. Aí eu entendi que eu precisava chegar e fazer um bom dia, um oi. Porque a minha expressão dizia se eu queria estar naquele lugar, se eu tava feliz de estar trabalhando ali. Então, o meu oi com sono, o oi que dá no corredor, para eles não serve. Você precisa demonstrar na expressão. E quando você chega num local, por exemplo, e você não cumprimenta ou passa batido, né? Nariz empinado, não sei o quê. Ó.
Sabe? Já começa assim, não quis conversar, não quis dialogar. Entendi. Nariz em pé? Se você tiver muito arrumadinho, Então, isso aí é chique, isso aí. Que da hora, cara. Quero muito conhecer seus pais, quero muito conhecer a galera. Ou então, eles conversaram alguma coisa que você não responder, tá me ignorando, Exatamente, né? Ó, Toda vez que minha mãe quer alguma coisa, né? Ela sempre fala, você não atendeu uma ligação, você tá me tirando, Você tá me ignorando. já contou pro Daniel como que você fazia birra com seu pai e sua mãe de tampar o olho? Eu tenho certeza que você fazia. Não fazia. Como que é Eu que tá duvido. falando? Eu tenho uma amiga que é casada com um surdo e os dois usam a Libras. E a filha é ouvinte. E aí ela começa a dar bronca na menininha. Igual uma mãe dá, dando bronca em Libras. Aí a menininha, pra fazer birra, o ouvinte faz o quê? Tampa o ouvido. A menininha faz assim, ó. Tipo, não tô vendo, não tô vendo. Você fazia assim. Não, nunca cheguei de fazer isso. Era comportado, né, muito Pedro? Era engraçado comportado. ela usar disso, de não olhar pra... Não tô olhando, eu não tô sabendo que você tá se comunicando comigo. Turma, eu quero endereçar o final, mas assim, eu quero dizer pra vocês que hoje talvez tenha sido o episódio que eu mais aprendi. Tô encantado, de coração. Aprendi muito do ponto de vista conceitual, do ponto de vista de vida, porque a gente não imagina, né? Eu acho que eu gosto muito de etimologia, né? E etimologia é saber a origem das palavras. E empatia en é do outro e pathos é dor em grego, né? Empatia nada mais é do que sentir a dor do outro. E hoje foi o que vocês me ensinaram a fazer, mostrou a dor dessa galera, dessa comunidade que eu não conheço. Deixa eu te mostrar como é em Libras, que também faz sentido. Sem dúvida. Então, aqui tá Isso você. é empatia. Eu tô sentindo. Aqui é o seu jeito, que isso aqui também é sinal de jeito. Aqui tá o seu jeito, aqui tá o meu. Eu tô sentindo e a gente tá trocando. Então, na Libras também significa quase que a mesma coisa que você falou. Que E esses bacana. sinais, né, eles são bem, assim, receptivos mesmo de ter uma questão de sensibilidade muito grande, né? Por exemplo, eu te amo, né? De amar tudo que tem dentro de você, né? Eu amo você, por exemplo. Tudo que tá dentro de mim para você, né? Seria uma forma de falar eu te amo, por exemplo, né? Então, a Libras tem essa situação. Amo. Amo muito. Muito. Mais ou menos. Gostei demais, gente. E assim, o que... Oi, Só para desculpa. poder contar uma história, Claro. durante a graduação, no curso ali de Libras, né, que nas 64 horas, eu tive um professor, o professor Fábio, ele chegou conhece? Isso, Fábio. Qual é o sinal É dele? assim, acho que é assim. Sei, o Fábio, que é professor da UF. Isso, exatamente, Sei. Fábio. E aí ele chegou na sala de aula para poder ministrar essa aula, ele chegou só em Libras. O Fábio, ele é ouvinte, Adoro. mas ele chegou só em Libras. E ficou toda aquela coisa ali, né? Todo e eu mundo quietinho, né? Só observando. Eu falei, Ganhei. ganhei nota 10, tô tranquilo. Já E eu passei. observando, e todo mundo, cara, o que ele tá falando? Só você entendendo. Só eu entendendo ali, aí eu cheguei de comunicar, né? Falava, ele falou isso, ele falou aquilo, não sei o quê. E ele ficou a aula inteira. E todo mundo assim, desesperado. E aí ele pegou e no final ele oralizou. Cara, quase todo mundo morreu do coração ali. Aí ele fez isso para poder falar, né? Então, é assim que os alunos surdos se sentem na sala de aula quando vem alguém que fala uma língua que não é dele. Então, vocês se sentiram dentro de uma sala de aula como os surdos se sentem. Então, aquilo ali foi para quebrar, para sensibilizar, e foi uma disciplina assim, maravilhosa, porque todo mundo se empenhou e todo mundo criou uma vontade assim, de aprender. Com os meus pais, por exemplo, eu aprendi ali uma Libras caseira, né? Porque a Libras tem toda uma situação ali. E aí eu fui aprendendo a Libras caseira, e aí depois que eu fui, a partir da especialização, do doutorado, dessas disciplinas, dos cursos que eu fui fazendo, que efetivamente eu fui aprendendo a Libras dentro dos seus parâmetros. Léxico, dentro gramática. Morfológico. Exatamente. Mas quero ver você corrigir seu pai e sua mãe com a gramática. Não, vai né? não, vai continuar Não a vai. mesma de casa. Sem dúvida. Cara, mas que sensibilização bacana, né? Bonito. E acho que é isso, né? Ele fez justamente isso que a gente tá falando. Ele pegou aqui e colocou aqui, né? É assim que as pessoas se O sentem. seu sentir, eu entendo o seu sentir, a gente troca. É empatia. Nossa, olha, obrigado, gente, de coração. Quero abrir aqui para vocês falarem direto para se despedirem, porque eu já ganhei muito hoje. De coração, eu ganhei muito. Então podemos deixar a Anne para poder fechar, né? Acho que é Faça ótimo, sua né? despedida. Eu não sou boa de falar, né? Eu prefiro traduzir. Mas eu queria mandar um abraço para a comunidade surda, se estiver aqui junto com a gente. Eu vou ficar muito feliz se estiver surdo assistindo ou depois comentando alguma coisa, né? E obrigada pela oportunidade.
Valeu. E o Pedrão? Eu quero agradecer a minha mãe, Fátima. Eu amo muito você, de coração. E agradecer ao Daniel por ter oportunizado esse momento para a gente poder falar um pouquinho sobre a importância da Libras, mas também reconhecer o sujeito surdo e, de fato, colocar dentro dar uma visibilidade maior, né? Que eles estão aí e eles querem isso. Que você possa ser voz para quem não tem voz, né? Que você possa olhar para isso. E obrigada por esse espaço, por olhar para eles, por olhar para nós que somos apaixonados por essa língua, por esses sujeitos, por essa comunidade. Gratidão. Uma frase que eu coloco aqui, Daniel, eu escrevo que nós precisamos olhar mais para o mundo onde as mãos também falam. Então, eu espero que você consiga apropriar desse entendimento e olhar para essas pessoas e para esse universo, para esse mundo onde as mãos também comunicam e falam, tá? E muitas vezes ser voz de quem não tem voz, mas se comunica, se emociona, sente. Desejos, anseios. Desejos, anseios. Tem direito a tudo, né? E muitas vezes o direito não lhe é conferido. Hoje eu aprendi um pouco mais disso. Obrigado, gente, de coração. Quero deixar aqui meu agradecimento para todo mundo que acompanhou. Se houver alguém da comunidade surda, saibam que hoje meu olhar mudou muito em relação a toda a comunidade. E agradecer a todos pela audiência. Aqui, você já sabe, é um espaço democrático, espaço republicano, onde a gente troca ideias, nunca ofensas e nunca xingamentos. Obrigado a todos, principalmente a vocês dois. Obrigado.